Bom dia a todo mundo que começa acompanhando a Acorda Cidade a partir de agora. Mais um Vem com a Suprema começando. Para você acompanhar a gente a partir de agora, a gente está nas redes sociais, viu? @EuSouSuprema e também @Rádio Cidade JF. Vem com a Suprema dessa sexta-feira. A gente vai bater um papo com a Adriana Carcereri, ex-aluna e atual professora de enfermagem da Suprema. Bom dia, Adriana. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Aninha. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. É um prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo. A gente que agradece, Adriana. Para a gente começar o Vem com a Suprema de hoje, eu queria que você contasse um pouquinho como que a sua história com a enfermagem e também com a Suprema começou. Bom, começou do seguinte. Foi logo quando eu tive meu filho. Eu vi a assistência, né? Eu não tive uma assistência tão humanizada. E aí eu decidi, eu disse, não, eu vou fazer enfermagem. Fiz de tudo para estar na Suprema, né? Eu até consegui fazer um curso de polissonografia para eu trabalhar à noite, para eu conseguir estudar, né? Na parte da manhã. Porque na época eu era instrumentadora e geralmente cirurgias aconteciam na parte da manhã que não ia dar para estudar no turno, né? Que era de manhã. Sim. E aí eu fiz, né? Fui trabalhar à noite, aí consegui fazer o vestibular para poder conseguir pagar. E também era um desafio, né? Pagar a faculdade, estudar e tal. E tem um programa muito bacana na Suprema que é mensalidade reduzida. Então, o aluno ele pode estudar pagando a metade da prestação, né? Olha. E quando forma, paga o restante. Então, entrei nesse programa para poder ter acesso. E isso eu acho muito importante eu falar aqui, porque às vezes a pessoa tem um sonho, né? Quer estudar e às vezes acha muito distante. E aí a gente tem essa possibilidade lá. Então, eu estudei nessa metodologia. E aí foi, né? Foi cada ano, né? Foi realizando mais, porque, assim, a Suprema ela te dá uma gama de possibilidades, né? Então, eu esperei mais um tempo para poder estudar lá, justamente para eu ter acesso a essas práticas, acesso hospitalar, acesso aos profissionais com expertise, né, na situação. Muito bom. Você começou a sua graduação, né, na Suprema, avançou para o mestrado, né, que eu fiquei sabendo, e hoje você está do outro lado da profissão, né, como professora. Como que foi essa virada de chave de aluna para docente e assim, na mesma instituição? Então, na verdade, eu sempre tracei um plano, né? Isso eu tento falar com meus alunos e tal, para ver o que você se imagina daqui 5 anos, o que você quer fazer, né? Então, o meu cronograma foi graduação. Eu fiz residência em urgência, emergência e intensivismo pela Maternidade Terezinha de Jesus, e a Suprema é a instituição de ensino que é responsável pelos residentes também. Então, na própria residência, na própria graduação, tem muito programa de monitoria, tem apresentação, né? A gente tem muito congresso interno, simpósio interno, e desde o primeiro período já tem um incentivo muito grande, né, do professor Dr. Djalma Rabelo, que ele incentiva muito e fomenta muito a pesquisa. Eu tive apoio também da coordenadora, a Érica Bicalho, sempre um desafio de escrever e de apresentar. Isso já te dá uma segurança melhor para poder estar falando. Então, meu plano era formar residência, mestrado, aí o doutorado, aí eu falava assim, não, quando eu tiver 3 anos de doutorado, eu vou entregar meu currículo para ver se eu consigo uma vaga para trabalhar. Só que aí, né, eu acredito muito em Deus, e eu lembro que eu recebi uma ligação da coordenadora, a Érica, ela falou assim, ela me ligou e disse, Adriana, eu tinha logo acabado a residência. Adriana, você está trabalhando? Eu disse, nossa, que vergonha, meu Deus, o que eu falo, né? Eu disse, não, vou falar a verdade. Eu disse, não estou trabalhando, eu estou tentando aqui. Eu estava mesmo tentando o processo de mestrado. Ela disse, então eu tenho um convite. E aí surgiu o convite, porque eu tinha acabado de terminar a residência. E na residência a gente participava também, né, de semana de articulação, dando algumas palestras, estando em contato direto com os alunos. Sim. E aí eu entrei no mestrado e junto com o mestrado eu entrei na Suprema. Olha que bacana. E como que foi esse, não choque de realidade, né, mas assim, esse outro lado da instituição agora, né? Como você observa isso? Olha, eu vou falar um pouquinho assim do desafio do primeiro, né? Da primeira turma, que eu disse, gente, por mais que eu amasse, por mais que eu voltasse meu currículo todo para esse momento, assim, não foi da noite para o dia, né? Foi galgando e tal. Mas
Eu lembro que quando eu preguei minha primeira turma, eu disse assim, gente do céu, uma coisa é você palestrar, né? Uns 20 minutos, 1 hora. Outra coisa é você pegar 4 horas de aula. Então, assim, naquele primeiro momento foi um desafio. Mas hoje, assim, eu sou muito realizada e no sentido de... Eu tento mostrar para os alunos a realidade realmente que a gente enfrenta no mercado de trabalho, para tirar eles daquela zona de conforto, né? Daquele ambiente controlado, que é uma sala de aula. Então, eu tento trazer eles mais para a realidade e, assim, é muito gratificante. Muito bom. Tem alguma experiência, alguma coisa específica, Adriana, que você passou durante a formação e hoje você tenta repetir porque foi muito bom, né, na sua formação, ou diferente, porque você não gostou lá atrás e hoje você quer melhorar isso? Tem alguma coisa que você se lembra? Poderia ficar o dia inteiro aqui, Aninha. Mas vamos resumir, né? Porque eu falo muito. Olha, tem situações, por exemplo, eu tive uma situação do OSC, né? Que é uma prova prática que a gente tem na graduação. E eu lembro que eu errei, eu tô assim, nossa, eu não queria errar, porque na época ficavam os professores e o RT, né? Eu lembro que essa estação estava RT da HMTJ. Eu disse, meu Deus, não vou ter chance de trabalho, tal. Porque o aluno fica muito nervoso. Então, eu tento tranquilizar, porque na minha época, eu fui a turma piloto de OSCE. Sim. Foi a minha turma foi a primeira a participar. Não sabia então, como não sabia era, como. Né? Aí eu tento acolher, tranquilizar. Bacana. Mostrar que não tem nada a ver. Uma coisa é aquela estação, outra coisa é a vida real. E outra situação que eu achei muito bacana, que muito embora, assim, no primeiro período, os alunos, eles não têm a dimensão da importância do trabalho deles, é porque a gente já tem contato, né, com os pacientes desde o primeiro período. Sim. Que a gente tem um programa que chama Programa Integrador, onde a gente vai fazer visita domiciliar e ver levando as necessidades, né, da população. E eu lembro que eu achei muito bacana que eu visitava uma senhorinha, Dona Helena, não sei, não vi mais. Vou até fazer uma visita para a Dona Helena. Eu lembro que era muito alto, era lá no Vila Ideal, a gente tinha que subir muito, muito, muito para chegar na casa dela. Só que assim, não tem nada mais gratificante, né? E de ter o reconhecimento daquelas que a gente enxerga, a gente como aluno, a gente enxerga que é pouco, né? Que você pode, né? Você não vai tirar, mas para eles é muita coisa. Aí estava tendo uma ação social, que é um outro programa da Suprema, na Caixa Econômica, e ela me reconheceu lá no meio de tantos alunos. Ela foi lá, foi falar comigo, pediu uma foto, tem assim, até no site. Isso mostra como que essas ações, esses projetos, né, além da faculdade, como que isso marca e é importante para a comunidade, né? Existem outros projetos também, ou outras formas, Adriana, de juntar os estudantes com a comunidade? Nossa, inúmeras formas, Aninha. Lá na Suprema a gente tem programas, né, que chama programas de extensão. Eu até tenho alguns que eu coordeno. Mas a própria comunidade que a gente tem no site um link que qualquer pessoa, vamos supor, você está lá no seu bairro, vai ter uma festa da igreja no seu bairro e você queria levar para aquela população uma aferição de pressão, uma glicemia capilar, é aberto para a população fazer esse pedido. E para a gente é muito gratificante a gente realmente chegar onde a saúde não chega. Isso é muito interessante. Só dando um exemplo também, outro dia foi uma ação muito gratificante que a gente fez, foi na Casa de Passagem, onde os moradores, né, de rua passam, e para a gente foi ótimo a gente poder acessar essas pessoas que às vezes elas não conseguem, né, um caminho ou ter um acesso à saúde, a gente conseguiu orientar, conversar, ver a pressão, né, ver a glicemia. E é o caminho para descobrir, às vezes, alguma doença, algum sinal de alerta no corpo da pessoa, né, Adriana? Sim. Para quem está acompanhando a gente, quiser saber mais aí sobre esse projeto, fazer algum pedido, né, para essas ações, suprema.edu.br, tem um link lá que você entra, preenche, né, um questionário para solicitar essas ações. Adriana, falando agora sobre os cursos de pós-graduação da enfermagem, que você coordena, né, alguns cursos, quais são as áreas mais procuradas atualmente? Olha, se eu for falar, né, de Suprema, eu acredito que seja a pós-graduação em enfermagem e terapia intensiva, adulto e neonatal, por estar na 12ª turma. Olha, né? Que legal. Eu assumi o ano passado, quem
foi responsável pelo legado foi a professora Érica Bicalho. Aham. Inclusive, eu fiz essa pós-graduação lá, Olha, né? Eu fui aluna da pós-graduação e hoje em dia eu coordeno. Mas eu falo que vai muito de gosto, né, Aninha? Hoje em Uhum. dia a enfermagem tem um leque muito grande, né, de profissionalismo. Hoje está muito em voga a parte, né, da estética, a gente tem cirurgias robóticas, temos um leque, então vai muito do gosto da pessoa. Sim. Mas se eu for falar de mim, por exemplo, eu sempre gostei de paciente crítico. Então, Nossa. eu fiz. São os mais desafiadores, você acha? Eu acredito que sim. E há um boato de Florence, mentira. Que quem trabalha em UTI, trabalha em qualquer lugar, é porque assim, a gente lida com a complexidade o tempo todo. Aham. Então, assim, você tem que ter uma visão clínica muito boa, muito rápida, uma tomada de decisão Exatamente. rápida, baseada na cientificidade. E você fica responsável, né, por 10 pacientes críticos. Aham. Então, é mais desafiador e exige mais, né, do profissional. Aí eu acredito que seja por isso que as pessoas procurem mais. Bacana. Você falou de semana de articulação, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre essa semana, porque me falaram, me contaram que as suas estações foram reconhecidas. Como que funciona isso, Adriana? De forma rapidinha. Tá. A semana de articulação é uma semana dedicada que os alunos, eles procurem, eles mesmos façam as pesquisas, né? A gente Aham. usa uma metodologia que chama PBL. Então, o que acontece? A gente dispara um caso clínico, né? De acordo com o período que aquele aluno se encontra, né? E aí a faculdade inteira, medicina, fisioterapia, odontologia e enfermagem. Legal. Então, a gente dá um caso disparador e aí eles vão levantar as lacunas, né? Tipo assim, o que eles não entenderam muito daquele caso. E eles que vão aprofundar. Então, não tem um professor dando a aula para eles. Eles que vão procurar, como se eles estivessem, né? Sendo um profissional Aham. mesmo, tendo que ter uma solução. Realmente no mercado de trabalho, né? Uma simulação Exatamente, disso. exatamente, uma simulação disso. E aí as estações, a gente entra, né, como estação de apoio dentro Uhum. daquela situação. Eu acredito que que as minhas estações tenham sido né, de mais destaque, porque realmente eu tento trazer o aluno para a realidade do dia a dia. Porque, igual eu já falei em outras entrevistas também, né, quando a gente vai atender, né, no caso de uma ambulância, atender um paciente na rua, é diferente de se atender ele no consultório, Uhum. né, na É. privacidade. Aí teve algumas estações que eu pus isso, né? A gente juntou várias vários profissionais, né? O bombeiro, teve uma estação que a gente convidou os bombeiros, a Defesa Civil, Olha. o SAMU, inclusive meu agradecimento novamente, né? Porque a gente faz uma parceria nesse sentido de trazer realmente realidade para aquele caso. Então, aquele caso sai do papel e vem para a realidade e a gente convida, além de simular, a gente convida alguns alunos para poder estar participando ali, para poder estar solucionando. E o desenvolvimento do aluno, como que ele é avaliado? Junta essa tomada de decisão, decisões corretas, Adriana, como que é feito? Isso na semana da articulação, a gente não tem essa avaliação. A gente quer que ele realmente vivencie, Ah, experimente, tá. tenha um primeiro contato. Uhum. Agora, no OSC, sim, a gente monta Bacana. uma simulação e aí a gente tem vários itens, né? Que é o cognitivo, a tomada de decisão Uhum. baseada em evidência, comunicação efetiva, humanização, né? Então a Legal. gente avalia todos esses aspectos. Adriana, para a gente encerrar o Vem com a Suprema dessa sexta-feira, queria que você falasse, né, assim, desse um conselho para quem está acompanhando a gente e acredita que a enfermagem é a carreira ideal, ou para quem está no meio do curso, qual conselho você daria? Olha, a primeira coisa, eu sempre falo assim, siga o seu coração. Porque todo mundo tende a fazer a gente desanimar para falar. Às vezes, né? Realmente, às vezes, em remuneração, a gente às vezes é um pouco desvalorizado. Mas eu sempre falo para os meus alunos que quem traz o valor é você, né? Uhum. Então, procurar se profissionalizar, né? Fazer alguns cursos, tentar ser destaque mesmo naquilo que você escolheu, né? Você não tem que dar satisfação para outras pessoas, é o que você quer, é o que está dentro do seu coração. Então, Uhum. assim, não desista,
dê o seu melhor sempre, mesmo quando as condições estiverem adversas, assim, né? Mesmo quando você estiver desanimado, você dá o melhor que você possa dar naquele momento, seja no estudo, seja para o seu paciente, seja para a sua visão, né, de futuro dentro, né? Como que você se enxerga ali? Então, o que eu diria é realmente estuda, equilibra, né? Sim. O equilíbrio das coisas, não é só estudar igual maluco, você tem que ter um momento, né, uma válvula de escape, assim, eu falo que tem que ter um momento, né, de oração, um momento de leitura, um momento de relax mesmo. A cabeça precisa desse espaço, Precisa, porque é assim que vem a criatividade, né? E eu falo para não desistir e não ficar, assim, vivendo o medo dos outros, né? Porque todo mundo passa por isso. Tem aluno que vem chorando, professora, foi fazer estágio, me falaram que era para eu desistir, que eu sou muito nova e tal. Então, assim, o que eu sempre falo, não desista, porque você vai ser uma profissional brilhante, porque você quer, você está ali, você está se dedicando e a hora sempre chega. Isso aí, tem que ter firmeza também e ir até o fim, né? E até o fim. Maravilhoso. Para você que quer acompanhar, saber mais informações sobre não só o curso de enfermagem da Suprema, mas também como as pós, né, que a Adriana comentou com a gente, acessa o site suprema.edu.br, nas redes sociais, @euSouSuprema. A gente fica por aqui. Adriana, muito obrigada pela sua presença, seja sempre muito bem-vinda. Eu que agradeço, Aninha. Muito bom dia para todo mundo aqui. Obrigada. Vem com a Suprema, volta na próxima sexta-feira, 8h30 da manhã, e daqui a pouquinho a gente está de volta para encerrar o Acorda.